No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1, de 1 a 5. Este é, sem dúvida, um relato literal e preciso da obra do primeiro dia de Deus na criação do mundo. Mas a primeira criação não é o assunto do discurso neste dia. Preferimos direcionar suas mentes para a segunda criação de Deus. Todo homem que é salvo pela graça é uma nova criação. A grande obra que Jesus Cristo está realizando no mundo, pelo Espírito Santo, através da palavra, é fazer novas todas as coisas. Acreditamos que a velha criação tenha sido típica da nova, e assim a usaremos. Que todos nós sejamos ensinados pelo Senhor ao fazê-lo. Observem, queridos, o estado do mundo. Disse que era sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo. Tal é o estado do coração humano, até que Deus, o Espírito Santo, o visite. No que diz respeito às coisas espirituais, o coração humano está em um estado de caos e desordem. Não há pensamento de fé, de amor, de esperança, de obediência. É uma massa espiritualmente confusa de pecaminosidade morta, na qual tudo está mal colocado. É vazio ou totalmente vazio. Examine o coração humano e é verdade, como Paulo diz: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Sobre o todo, como na velha criação, reina uma densa escuridão, comparável à do Egito, uma escuridão que pode ser sentida. Isso é verdade para todos os homens, não para os ignorantes nos lugares mais baixos de Londres, cuja ascendência e educação depravadas os impediram de conhecer as coisas divinas. Mas isso é verdade para aqueles que são educados sob o som do Evangelho, e cujos costumes são bons e exemplares até. Ainda assim são trevas. Naturalmente são trevas, até que Deus, o Espírito Santo, venha renová-los. Em todo o mundo, seja entre reis, estadistas ou teólogos, não há ninguém que tenha uma centelha de luz espiritual, a menos que a tenha recebido de cima. E só pode tê-la recebido de cima por meio dele, que é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, que é realmente e totalmente iluminado por essa fonte infinita. Escura, escura, escura é toda a humanidade. O homem habita nas trevas negras do pecado e deve perecer lá, a menos que o mesmo poder divino que disse haja luz antigamente, conceda luz espiritual agora. Você observa que a primeira ação divina em conexão com a formação e modelagem do mundo foi esta: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É assim que ele age hoje ao regenerar um homem. O vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. No coração dos escolhidos de Deus, este mesmo Espírito opera misteriosa e silenciosamente, mas de forma totalmente eficaz. A expressão traduzida "se movia" transmite no original a ideia de um pássaro pairando sobre seu ninho. O Espírito Santo misteriosamente vivifica o coração morto, excita emoções, anseios, desejos. Pode ser que alguns de vocês estejam sentindo suas operações hoje, agora, aqui. Você ainda não recebeu a luz divina, mas há trabalhos do poder divino em seu espírito. Você não está confortável em sua atual situação. Você está descontente por ser o que você é agora. Você deseja entrar na maravilhosa luz de Deus. Por isso, agradeço a Deus e tomo isso como um sintoma esperançoso e oro para que Ele, hoje, possa, se for sua vontade graciosa, levá-lo mais longe
e fazer você sentir hoje aquela operação precoce da graça soberana divina, pela qual a luz é dada à alma na escuridão. Primeiro, nós temos o decreto divino. Deus disse: haja luz, e houve luz. O próprio Senhor não precisa de luz para capacitá-lo a discernir suas criaturas. Escuridão e luz são a mesma coisa para ele. Grande Deus, ambos são semelhantes a ti, é o que a palavra de Deus diz. Ele olhou para a escuridão e decidiu que transformaria seu caos disforme em um mundo justo e amável. Observaremos que a obra da graça pela qual a luz penetra na alma é uma obra necessária. O plano de Deus para a manutenção da vida vegetal e animal tornou a luz necessária. A luz é essencial à vida. Existem poucas operações que podem ser realizadas no mundo sem algum grau de luz. E certamente nenhum coração pode ser salvo sem luz espiritual. É a luz, meus irmãos, que primeiro nos mostra a nossa propriedade perdida, pois nada sabemos dela naturalmente. Pensamos que somos justos, que está tudo bem com nossas almas, mas quando a luz divina entra, descobrimos que caímos em Adão e estamos terrivelmente disformes. Naturalmente, pensamos que não somos piores que os outros, que se ofendemos, nossas ofensas são muito pequenas e quase merecem ser perdoadas. Mas quando a luz entra, a excessiva pecaminosidade do pecado é descoberta. Isso causa dor e angústia de coração. Mas essa dor e angústia são necessárias para nos levar a apegar-nos a Jesus Cristo, a quem a luz nos mostra em seguida. Ninguém jamais conhece a Cristo até que a luz de Deus brilhe na cruz. Você pode olhar para uma imagem de Jesus sangrando. Você pode ler a história de suas feridas, mas você não viu Cristo para ser salvo por sua morte, a menos que a luz do seu Espírito o tenha revelado a você como o grande substituto para os pecadores, a garantia da nova aliança e o sofrimento no seu lugar debaixo da ira infinita de Deus. Você não o conhece a menos que a luz misteriosa o tenha levado a ler estas palavras como suas. Ele me amou e se entregou por mim. Nem nosso estado, nem nosso pecado, nem nosso Salvador podemos ver sem essa luz. Vocês que adoram a Deus, mas não são convertidos, são como os homens de Atenas que adoravam um Deus desconhecido. Você não sente que ele é uma existência real. Você não se aproxima dele. Você não tem amor verdadeiro por ele. Você não pode clamar Abba Pai. Você não é feito participante da natureza divina e você nunca pode ser trazido para perto de Deus a menos que a luz celestial manifeste Deus a você como seu Deus, que em propósitos eternos escolheu você soberanamente para ser dele, e pelo dom do seu querido Filho comprou você para ser seu para sempre. As grandes verdades do céu, inferno e imortalidade não são claramente percebidas até que a luz brilhe sobre elas. Você os recebe como uma questão de doutrina estabelecida, porque você foi ensinado desde a sua juventude. Mas aquele que traz a vida e imortalidade à luz é Cristo Jesus. E sem a luz, vida e imortalidade são meros nomes, doutrinas, não coisas reais para você. Amados, se pudéssemos salvar os homens pela aplicação de gotas de água, ou dando-lhes pão e vinho para comer e beber, se fôssemos tão tolos a ponto de acreditar que as almas podem ser afetadas por substâncias físicas e que os corações dos homens pudessem ser renovados por observâncias externas, não haveria necessidade de luz. Mas a nossa é uma religião que apela ao entendimento, que age sobre a vontade, que move e transforma o coração, e aqui pouco pode ser feito com os homens enquanto estão em estado espiritual de trevas. Eles devem ter luz, ou então eles não podem ver. E se eles não podem ver, eles não podem receber. Pois olhar para Jesus é o modo de receber do Evangelho. Então, amados, a criação da luz era absolutamente necessária no mundo. E a criação da luz de Deus no coração do homem é uma obra necessária igualmente. Em seguida, observe que foi um trabalho muito inicial.
A luz foi criada no primeiro dia, não no terceiro, quarto ou sexto, mas no primeiro dia. E uma das primeiras operações do Espírito de Deus no coração do homem é dar luz suficiente para ver seu patrimônio perdido e perceber que ele não pode se salvar dele, mas deve procurar sua salvação em outro lugar, porque tudo em si está em trevas e está em perdição. Venha, querido, você já viu a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você está descansando nele como toda a sua salvação e todo o seu desejo. Você tem luz suficiente para olhar para ele e ser salvo, deixando todas as suas jactâncias anteriores, pregando-as todas na sua cruz e tomando como seu tudo em tudo. É uma obra muito antiga da graça divina, eu digo, mostrar a você que você é um pecador e revelar a você que você tem um Salvador. É o trabalho do primeiro dia e não tenho o direito de acreditar que sou uma nova criatura em Deus, a menos que tenha recebido luz suficiente para conhecer esses dois grandes e importantes fatos. Eu mesmo, completamente perdido em Adão, mas salvo totalmente no segundo Adão. Desfeito pelo pecado, mas restaurado pela justiça do Salvador. É bom lembrarmos que dar luz é uma obra divina. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ó amado, quantas vezes eu disse isso e não houve luz alguma? Esses olhos muitas vezes choraram por almas não iluminadas, mas minhas lágrimas brilhantes não puderam dar-lhes um raio de luz. Não dobrei meus joelhos e orei muitas vezes pela conversão dos homens, e embora a oração tenha poder, porque une o homem a Deus, em si mesmo não tem nenhum, pois nossas orações pelos outros não podem fazer nada por eles, até que o próprio Jeová diga: haja luz. Querido ouvinte, o Senhor deve entrar em contato distinto e direto com o seu espírito, ou então sua escuridão se tornará a escuridão externa da ruína eterna. Fale do que seu livre-arbítrio pode fazer, do que sua habilidade de criatura pode fazer. Infelizmente, estes não podem fazer nada por você. Eles o mergulharão cada vez mais fundo na escuridão das trevas, para sempre. Mas na luz de Deus você nunca poderá vir e nunca virá, a menos que aquela voz eterna diga: haja luz. Sempre nos lembremos disso ao pregar o Evangelho, e nunca dependamos do homem ou somente da palavra, mas seja esta a nossa oração: ó Deus, faça o seu trabalho, pois somente tu pode fazê-lo eficazmente. Essa obra divina é realizada pela palavra de Deus. Deus não se sentou em silêncio solene e criou a luz, mas falou. Ele disse: haja luz, e houve luz. Assim, a maneira pela qual recebemos luz é pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, pela palavra de Deus. O próprio Cristo é a palavra essencial, e a pregação de Cristo Jesus é a palavra operante. Na verdade, recebemos Cristo quando o poder de Deus acompanha a palavra de Deus. Então temos luz. Daí a necessidade de pregar continuamente a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Se eu pregar minha própria palavra, nenhuma luz irá com ela. Mas quando for a palavra de Deus, então eu posso esperar que a luz a seguirá. Pregar Cristo, a cruz de Cristo. Meus irmãos, não escolham nenhum ministério senão aquele que saboreie muito da palavra de Deus, especialmente da palavra de Cristo. Nunca frequente um lugar de culto que não pregue somente Cristo e este crucificado. Melhor pregar um sermão cheio de Cristo do que 1000 em que ele será deixado de fora. Eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. O grande imã e pedra-imã do Evangelho é o próprio Cristo. E se o deixarmos de fora, é como se devêssemos esperar que o mundo recebesse luz sem a palavra toda poderosa. Embora a luz tenha sido conferida em conexão com a misteriosa operação do Espírito Santo, ela não foi auxiliada pela própria escuridão. Como poderia a escuridão que somos nós, ou a escuridão na criação, ajudar a tornar-se luz? Não, a escuridão nunca se tornou luz. Tinha que dar lugar à luz, mas as trevas não podiam ajudar a Deus.
Se o seu entendimento pode resolver a escuridão em seus elementos, você pode ver algo nele que possa ajudar a trazer o dia? Se você pode, eu não posso. Olhe para a sua própria natureza decaída, que é a escuridão. Há algo lá que possa ajudar na grande obra de salvação? Não, 1000 vezes não, a Bíblia diz. Se você pensa assim, você não se conhece. O poder que salva um pecador não é o poder do homem. O poder do homem deve morrer, pois seu único uso é sobressair-se o quanto puder contra o poder de Deus. Pois a mente carnal, a mente do homem natural, é inimizade contra Deus e não pode ser reconciliada com Deus. Não pode desejar Deus e jamais pode fazer nada que agrada a Deus. Você não pode extrair de qualquer quantidade de escuridão um único raio de luz. E você não pode extrair de qualquer quantidade de carne, purificá-la, educá-la, direcioná-la, guiá-la, como puder. Você não pode extrair nada como a luz espiritual que deve vir de cima. Não pode extrair nada espiritual da carne. Você deve nascer de novo. Não pense que os cristãos são feitos pela educação. Eles são feitos pela criação. Você pode lavar um cadáver o quanto quiser, mas não pode colocar a vida nele. Você pode enfeitá-lo com flores e vesti-lo em escarlate e linho fino, mas você não pode fazê-lo viver. A centelha vital deve vir de cima. A regeneração não é da vontade do homem, nem do sangue, nem da vontade da carne, mas flui do poder do Espírito de Deus, e somente do Espírito de Deus, que sopra onde quer, como quer, a hora que quer. Como essa luz não era assistida pela escuridão, também não foi solicitada pela escuridão. Não veio nenhuma voz daquela escuridão espessa: ó Deus, nos ilumine. Não houve clamor de oração, nenhuma nota de desejo de que Deus enviasse luz. O desejo e o pensamento começaram com a divindade, não com a escuridão. Ele disse: haja luz, e houve luz. A primeira obra da graça no coração não começa com o desejo do homem, mas com a implantação do desejo por Deus. Querido, se você deseja ser salvo pela graça, Deus lhe deu esse desejo, pois você nunca poderia chegar tão longe sem ele. Sua escuridão pode ser escuridão, e isso é tudo que pode ser. Não pode ansiar ou aspirar a luz. De fato, se sua alma anseia por luz, ela já tem alguma luz. Um desejo sincero faz parte dessa luz e vida divina, e deve ter vindo de cima. Veja então a ruína da natureza e a liberdade da graça soberana. Vazio e escuro, um caos dado para ser coberto com escuridão para todo sempre. E enquanto ainda não busca a Deus, a luz surge e a promessa é cumprida. Fui achado por aqueles que não me buscavam, e disse: eis-me aqui, a um povo que não era povo. Enquanto estávamos deitados em nosso sangue, imundamente poluídos, contaminados, diz o profeta, ele passou e disse, na soberania do seu amor: viva, e nós vivemos. O todo deve ser atribuído à graça soberana. O todo. Deste poço sagrado de graça discriminadora e distintiva, devemos tirar água hoje, e devemos derramá-la dizendo: ó Senhor, louvarei o teu nome, pois a primeira origem da minha luz foi o teu propósito soberano, e nada começou em mim mesmo. Antes de deixarmos esse ponto, devo fazer você notar que esta luz veio instantaneamente. O hebraico sugere isso muito melhor do que a nossa tradução. É sublimemente breve no original. Luz seja, luz era. Aqui observemos que o trabalho de dar luz espiritual é instantâneo. Não importa por qual processo você possa passar, que você pode concluir depois de ter sido preparatório para a luz. E existe tal processo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas antes que a luz viesse, mas o clarão absoluto que traz a salvação é instantâneo. Um homem é salvo em um momento. Da morte à vida não é trabalho de anos, é feito de uma só vez. Saulo de Tarso cavalga para Damasco, espumando ira pela boca com ameaças contra os santos de Deus. Jesus Cristo aparece para ele
E Saulo de Tarso se torna Paulo, o humilde seguidor de Jesus, em um momento. E todas as conversões, embora possam parecer graduais para você, devem ser assim. Pois Paulo diz: a mim, primeiro, Deus mostrou toda a longanimidade como modelo para os que creem. Como se a salvação de Paulo fosse o padrão sobre o qual todos os outros são cortados. Deve haver um momento em que você estava morto, e então outro instante em que você estava vivo, como Lázaro. Assim é com a escuridão. Deve haver um momento em que você não tem luz e outro momento em que você tem alguma luz. E essa transição deve ser instantânea. Se o Senhor realizasse uma grande obra aqui hoje, está em seu poder, se assim Ele quiser, converter cada um dos seus corações para Ele mesmo. Deixe-o apenas falar a palavra e dizer: haja luz. E não importa quão escura seja a mente do pecador, se o decreto divino sair, haja luz. Aquele pecador como Saulo, depravado, tolo e bêbado como ele for, sentirá em um momento o seu coração começar a derreter. Como é instantâneo, por isso é irresistível. A escuridão deve dar lugar à luz quando Deus fala. Alguns atribuem onipotência à vontade do homem e elevam o homem a uma espécie de rivalidade com Deus, como se as trevas pudessem impedir quando Deus fala: haja luz. Amado, o homem tem poder para resistir aos movimentos ordinários do Espírito, mas quando o Espírito Santo vem para uma obra eficaz e exerce seu poder infinito, quem deterá sua mão ou lhe dirá: que fazes? Terei misericórdia, Deus diz, de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É a afirmação divina de antigamente, e é verdade para nosso Deus para sempre. Quão glorioso é Deus quando pensamos nele assim. Eu não poderia adorar um Deus pequeno, mas quando penso em meu grande Deus olhando para a escuridão, e escuridão de natureza humana, e dizendo: haja luz, e a luz vem de uma vez só, então eu magnifico o Deus por sua graça soberana e eficaz, e bendigo o seu santo nome. Olhe também a observação divina. Nós lemos no 4º verso: e Deus viu a luz. Você pode perguntar: ele não vê tudo? Sim, amados, ele vê, mas isso não se refere à percepção geral de Deus de todas as suas obras, mas de algo especial. Deus viu a luz que ele criou, olhou-a com satisfação, contemplou-a com prazer. Recebi esta manhã grande satisfação ao rever aquelas poucas palavras em minha mente: Deus viu a luz. Pensei comigo: o Senhor olha com especial observação para a sua própria obra de graça em seu povo. Se o Senhor lhe deu sua luz, querido, não importa se você só agora a recebeu. Deus olha para essa luz com olhos com os quais Ele não vê outras coisas. Ele vê todas as outras coisas em sua onisciência, mas Ele vê essa luz em você como sua descendência, tão querida a si mesmo quanto sua própria obra. Ele a contempla com satisfação. Ele o vê com terna observação. Um pai olha para uma multidão de meninos em uma escola e vê todos eles, mas há um menino que ele vê de maneira muito diferente de todos os outros. Ele o observa com cuidado. É seu próprio filho, e seus olhos estão especialmente ali. Irmãos, embora vocês tenham vindo aqui suspirando e gemendo com aflições, ou por causa do pecado inato, o Senhor vê o que é bom em vocês, pois Ele o colocou lá. Satanás pode ver a luz e tentar apagá-la. Deus a vê e a preserva. O mundo pode ver essa luz e a odiar, e, se possível, a extinguiria. Mas Deus vê isso e Ele restringe o mundo para que Ele não possa tirar totalmente de você a centelha vital. Às vezes, você não pode ver a luz. E eu não suponho que seja da natureza da luz perceber a si mesma. Mas Deus vê a luz. Ele viu a luz e isso é o suficiente. Ele viu que a luz era boa, criação dele. É melhor que Deus veja a graça em mim do que eu veja a graça em mim mesmo.
É muito confortável para mim saber que sou um do povo de Deus. Não posso ter uma alegria maior e paz maior no crer, a menos que tenha a graciosa certeza desse fato. Mas ainda assim, esse fato não é o fundamento da minha esperança, pois, quer eu saiba ou não, se o Senhor souber, ainda estou seguro. Quer eu veja ou não, se o Senhor ver a luz, eu estou seguro. Este é o fundamento. O Senhor conhece os que são seus. Você e eu estamos aptos a dizer de tal pessoa que cristão ele é. Muito provavelmente, a sua vida espiritual é toda demonstração externa, e o Senhor não tem consideração por sua oferta mais do que tinha pela oferta de Caim. Nós olhamos para aquele fariseu de pé no templo, com seus filactérios, orando, e ouvimos ele dizer: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. E nós o invejamos e pensamos que nobre santo ele é. Mas o Senhor o conhece e não vê sua luz nele, porque ele não criou sua luz lá. Mas aquele pobre e humilde publicano que está no canto e não ousa erguer os olhos para o céu, não pode ver nenhuma luz em si mesmo, mas Deus vê a luz nele. E esse homem desce justificado para a sua casa, e não outro. Você pode estar caindo hoje, descendo para as abóbodas do desânimo e até do desespero. Mas se sua alma tem algum desejo por Cristo verdadeiro, e se você ainda está procurando descansar nele, Deus vê a luz, e ele cuidará de discernir entre você e as trevas, e preservá-lo até o dia da volta do seu Filho. Amado, é muito, muito agradável para o crente saber que os olhos de Deus nunca são retirados daquela obra da graça que ele mesmo começou. Aqui está uma promessa: eu, o Senhor, guardo, vou rogá-lo a cada momento para que ninguém o machuque, vou guardá-lo noite e dia. Agora, isto é, devo dizer novamente, isto é um pensamento precioso para aqueles de vocês que se observaram e se protegeram e se esconderam e sentiram sua própria impotência para fazê-lo, e que estão prontos para desistir porque pensaram: bem, não posso vigiar sempre e temo que me torne presa da tentação. O Senhor observa e ele vê a luz. Ele tem seus olhos sempre fixos na obra da graça que está em sua alma, porque ele começou e ele vai terminar. É observável que no Novo Testamento encontramos os apóstolos mencionando as virtudes dos santos, mas muito raramente eles dizem algo sobre suas faltas. Tomemos, por exemplo, Abraão. Sua fé é exaltada, mas nada é dito no Novo Testamento sobre seu equívoco. No caso de Raabe, sua fé é ampliada, mas nada é dito sobre sua mentira. Por quê? Não é porque Deus viu a luz e quando ele estava escrevendo este livro da nova criação, ele não disse nada sobre as trevas? Ele viu sua própria obra, ele viu a luz que ele criou e não considerou a obra do diabo e a obra da natureza humana decaída também. Mas ele tinha respeito apenas pela luz que ele criou, e essa luz triunfará, pois ela é uma luz imortal. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1, de 1 a 5. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.
é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei